A liberdade é o tema da discussão de hoje. Na série de outono, a gente vai fazer a exposição do livro de Gálatas e o tema será liberdade. Então isso é só uma prévia do que vai acontecer no outono. No verão o tema é família. Então durante todo o verão nós discutiremos sobre família. Quem quer ter uma família ao exemplo, ao modelo de Jesus, diga amém. Então nós vamos discutir o verão todo sobre isso e no outono vamos fazer a exposição de Gálatas. Tem o tema é liberdade. Eu não sei o que vem na sua cabeça quando eu falo liberdade. Tem um pensador que chama Dostoiévski. Ele escreveu um texto, e o texto é longo, eu não vou ler, mas ele diz que todos nós temos o desespero, a vontade de entregar a nossa liberdade para alguém. Ele diz que nós não sabemos ser livres, nós não sabemos viver a nossa liberdade e a gente delega a nossa liberdade a alguém sempre. Dostoiévski disse isso, eu não sei se eu concordo com ele, pense sobre isso um pouco. A liberdade é algo que de fato nos incomoda um pouco, pelo menos a mim. Se você tem um primeiro dia de trabalho amanhã, Richard falou esse exemplo de manhã, eu achei interessante. Primeiro dia de trabalho amanhã, você sabe que o seu chefe, o seu futuro chefe de amanhã, ele é muito rigoroso, mas você não conhece ele. Aí você chega para trabalhar, os seus colegas de trabalho falam assim, faça o que você quiser. Aí você fala, não, peraí, como assim? Que hora que eu entro? Não, você entra a hora que você quiser. Você não conhece o chefe? Não, mas que hora que eu almoço? Você almoça se quiser, se não quiser não almoça também. Não, mas eu preciso de uma regra, me dê alguma coisa para eu conseguir. Não, você deveria saber o que você tem que fazer. Mas que hora que eu saio? A hora que você entender que deve sair. É desesperador, porque o sentimento é, será que eu vou conseguir suprir as expectativas desse meu chefe? E ainda falando na introdução sobre liberdade, uma coisa que é verdade é que a gente quer saber o máximo que nós podemos ser livres sem sermos punidos por isso. Você pergunta se tem que dar o dízimo do bruto ou do líquido. Ou seja, qual é o mínimo que eu tenho que dar para Deus não me condenar? Qual é o máximo de liberdade que eu tenho? Eu posso colocar a mão na mão da minha namorada, no joelho, aonde? Qual é o máximo que eu posso ir? Porque no máximo eu vou. Qual é o máximo de liberdade eu posso exercer? Infelizmente o nosso coração confunde um pouco liberdade com libertinagem. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi para a liberdade que fostes chamados. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os cativos. Jesus nos chama, nos convoca para a liberdade. Se você gosta dessa frase, Jesus nos convoca para a liberdade, diga amém. O problema é que a maioria das pessoas chama liberdade, confunde liberdade com ser escravo da sua própria carne, dos seus próprios desejos. A pessoa chama de liberdade o fato de satisfazer os seus impulsos e as suas compulsões. Se perguntar para alguém que não conhece Jesus o que é ser livre, o que viria na sua cabeça, irmão? Alguém que não conhece Jesus, você perguntar, quando você não conhecia Jesus, o que você responderia sobre o que é ser livre? Frita a linguiça. Fazer o que você tiver vontade de fazer. Aliás, a irmã não contou que no bazar a Polícia Federal doou alguns pacotes de cocaína também.
que aprendeu e está à venda lá no bazar. O conceito secular, ou seja, não cristão, de liberdade é fazer o que quiser. O fulano é livre. Eu lembro que eu estava em Porto Seguro e eu era um adolescente não cristão. E aí o chefe da expedição falou: Lucas, você é uma alma livre. E na verdade eu era totalmente escravo da minha vontade. Mas na percepção de quem não conhece Jesus, nossa, como você faz o que você quer. Como você pensa e faz. Tem vontade, vai lá e faz. E isso, segundo a Bíblia, não é liberdade. Não precisa abrir 2 Pedro 2,19, diz: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. O que é que te domina, irmão? Você é escravo disso. O que é que você não consegue viver sem? Você é escravo disso. Se eu tirar o WhatsApp de você, isso é bobagem, né? Então tá bom, deixa uma semana desligado o WhatsApp, consegue? Aí eu uso para trabalhar, né? Aí eu uso no ministério, estou no grupo do RIP. Não fala nada. Vamos abrir Romanos 6,16, por favor. Romanos 6,16 em diante diz assim: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Continuando. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, quem já que foi escravo do pecado, diga misericórdia, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Olha que interessante isso aqui, rapaz. Quer dizer que eu era escravo do pecado, mas agora eu sou escravo da justiça. Ei, rapaz, continuando, 19. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram, olha só, presta atenção, o que é liberdade. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. E que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? Dá um pause aqui, irmãos. Você, assim como eu, que era escravo do pecado, você sabe qual é a consequência de viver escravo do pecado, não sabe? Você lembra qual era o gosto que tinha viver o não reino na sua vida? Você lembra o que era uma vida sem Jesus? Você lembra disso? Se você não lembra, talvez falte um encontro mais profundo com o Senhor. Versículo 22. Mas agora que vocês foram libertos do pecado. Se fosse Penteca que gritava, olha só. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o fim da sua vida, o fim é a vida eterna. Antes eu era escravo do pecado, você também era escravo do pecado. O final disso era condenação. Mas agora nós somos escravos de Deus. O final disso é uma vida de santidade que leva à vida eterna. Isso é um motivo de alegria. A liberdade mundana é uma armadilha para a escravidão camuflada. Eu acho que eu quero ser livre, faço uso da minha liberdade e no fundo eu sou escravo e cada vez mais escravo. A verdade incômoda, então, é que nós sempre somos escravos de alguém. A questão é, você prefere ser escravo do diabo ou escravo de Deus? Você não tem a opção de não ser escravo de alguém, você sempre será escravo. É o que a Bíblia ensina. A questão é, a quem você quer servir como escravo? Rafão, não precisa responder não.
Conversão, então, é devolver voluntariamente a Deus a liberdade que Ele nos concedeu. Irmãos, nós somos livres, inclusive para não ser. Deixa eu repetir para você, irmão. Nós somos livres para fazer o que a gente quiser. Diga amém. Você quis dizer amém mesmo? Nós somos livres para fazer o que a gente quiser. Só que o que pauta a nossa caminhada não é o princípio da liberdade, é o princípio da obediência. Amém, irmãos? Nós somos livres, inclusive, para não ser livres. O que é, então, a liberdade que nós temos em Cristo? Nós somos livres do quê? Estou falando muito. Irmão, Jesus já te libertou? Do quê? Zum, 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 zum. Olha só. Primeira coisa que o Senhor nos libertou foi da condenação, da consequência dos nossos pecados. Eu estou afirmando aqui para você nessa noite, irmão, que os pecados que você cometeu e que ainda vai cometer, se você crer, não existe mais consequência do seu pecado, porque a consequência do seu pecado já caiu sobre Jesus. Eu vou falar um negócio para vocês. Ou vocês estão com sono, porque essa é a melhor notícia que me contaram. Eu estou falando sério. A maior loucura... Eu pirei o cabeção quando eu entendi isso. Quando eu entendi que a culpa, a condenação, a cruz era para ser minha. E Jesus levou e carregou a minha cruz. Ou seja, Ele já pagou os meus pecados. Ou seja, ainda que eu peque, eu sou filho. Incomoda, porque a gente é religioso pra caramba. Mas é isso que o Evangelho fala. Estou pensando, o que o pastor Eros deixou o Lucas pregar hoje? Mas tem a segunda parte. Porque ele não só nos libertou da condenação e da consequência dos nossos pecados, como Ele também nos libertou da escravidão da nossa vontade. Amém também, irmãos? Eu estou dizendo que você pode hoje dizer não para os seus impulsos, para as suas compulsões. Você pode viver uma vida de obediência ao Senhor. Não como medo da condenação, mas como gratidão. Semana retrasada a gente fez um paralelo entre o povo judeu e a igreja. O povo judeu recebeu as leis, as ordens de Deus, depois da libertação do Egito. As ordens de Deus para a gente só consegue cumprir quem tem o coração transformado. Irmão, por favor, preste atenção que eu estou falando muita coisa boa aqui, irmão. Em nome de Jesus, que o Senhor faça a gente entender. Mas o que mais que Ele nos libertou? A gente está falando que uma igreja simples é uma igreja livre. Eu estou dizendo que uma igreja simples é uma igreja leve. O que mais que Ele nos libertou? Do julgamento alheio. Eu sei quem eu sou em Deus, não importa o que as pessoas pensam e digam de mim. Eu sei o que Deus pensa a meu respeito e eu sou o seu filho amado. Estou em Jesus. Ele tem prazer em Jesus e eu estou em Jesus, Ele tem prazer em mim também. Eu sei. Pode falar dane-se não, né? Dane-se o que as pessoas pensam a nosso respeito. Pode falar dane-se? Sou livre. Gostei. Está distorcendo a mensagem. O que mais que o Senhor nos libertou, nos livrou do controle, de tentarmos ter o controle da situação, o controle da nossa vida. Semana passada a gente falou que humildade é o contrário de arrogância, e quem é arrogante é ansioso. Semana passada a gente falou que a gente é ansioso porque a gente é arrogante, porque a gente acha que a nossa vida depende da gente. Mas o Evangelho nos livra dessa relação com Deus, de que eu domino o poder, eu tenho o poder sobre minha vida e coloca o domínio e o poder da minha vida nas mãos de Jesus. Irmão, isso é delícia demais, a ansiedade vai embora se a gente entende isso. Isso é ser livre. Ele nos deu liberdade, Ele nos livrou, agora a gente pode perdoar. É fácil perdoar, irmão. Mas quando a gente se enche do Espírito Santo de Deus, é Ele que perdoa através da gente. Sermão do Monte, perdoar, amar inimigo, isso não é pra gente, isso é para Jesus cumprir.
Quando Jesus mora em nós, é Ele que cumpre o Sermão do Monte, em nome de Jesus. Mas também o Senhor Jesus, o Evangelho, nos liberta de líderes manipuladores. Irmãos, tanta gente que chega aqui, caminha um pouco com a gente e fala assim: ei, isso aí é bom demais para ser verdade, não é possível. Porque da onde eu vim, tinha gafanhoto que me perseguia durante a semana, tinha lagarta cortadora, tinha cobertura espiritual, e se eu saísse da igreja eu estava em maldição. Aí o cara vem e ouve o Evangelho, aí você senta aqui e ouve que você não precisa da gente. É isso mesmo que eu quis dizer. Eu estou dizendo para você, irmão, que você não precisa da gente. Isso é Evangelho, irmão. Estar aqui é um prazer, não é obrigação. Sim ou sim? O Evangelho nos libertou do moralismo nosso e religioso. Seja honesto. O quanto você criou uma risca moral, que enquanto você não ultrapassou essa risca moral, você não se sentiu salvo. Enquanto você não abandonou aquele pecado cabeludo que te incomodava, os pecados depilados você consegue conviver com eles. Mas os cabeludos você não se sentiu salvo até que você superou esse nível moral. Só que o Evangelho não é isso. O Evangelho diz de salvação independente do meu nível moral. É assustador isso, né? É, eu sei que é assustador. Eu não gosto de ouvir também, mas é o Evangelho. Aí você discute com quem escreveu, ok? Desculpa aí. E aí a gente cai no ponto que eu tenho muito pouco tempo, desespero. Liberdade versus legalismo. A gente está dizendo que a gente é livre. Sabe o que é legalismo? Quem tenta dogmatizar, quem tenta formatar a liberdade do outro. Eu quero que o outro seja livre do jeito que eu sou livre. Mas se ele é livre de um jeito que eu não sou, eu digo que ele, na verdade, é escravo. Eu começo a tentar impor sobre ele o meu legalismo. Eu quero que o cabeça viva do jeito que eu vivo. E eu dou uma lista de regras para ele, que eu vivo, para que ele cumpra. Isso é legalismo, isso é antibíblico. Isso é o contrário de liberdade. Porque talvez o que Deus tenha para o cabeça é totalmente o que Deus tem para mim. E aí se eu quero impor isso sobre o cabeça, e ele começa a viver isso, ele começa a viver o legalismo e não a liberdade em Cristo. Legalismo é abrir mão da nossa responsabilidade de pensar e refletir para transferir para outros essa responsabilidade. Legalismo é abrir mão da nossa responsabilidade de pensar e refletir para transferir para outros essa responsabilidade. Eu chego para o pastor, pastor, eu posso ou não posso fazer tatuagem? Decide aí, o que você decidir está decidido. Aí o pastor honesto fala assim: eu não sei. O que você acha? Não, eu estou perguntando para o senhor. Não, o que você acha? Por que você quer fazer? Pensa aí, cara. Isso é um problema seu, com Deus não é um problema meu. E aí? Pastor, eu posso tomar Guaraná Black? Coca-Cola? Inverte. Coca-Cola deve ser do diabo, né? Escraviza um monte de gente aí. Sabe por quê? Porque quando eu delego para alguém a responsabilidade da minha vida, eu estou, no fundo, tendo alguém a quem culpar quando tudo der errado. Quando eu delego a responsabilidade das decisões da minha vida para alguém, seja para o líder religioso, seja para quem for, no fundo eu estou querendo um escape para quando tudo der errado eu ter alguém em quem culpar. Só que evangelho não é isso. Evangelho é assumir responsabilidade das nossas atitudes. É dolorido, mas isso é o evangelho. É por isso que liberdade é irritante. É por isso que Dostoiévski diz que a gente está desesperado para delegar a nossa liberdade para alguém. É por isso que você adora um legalismozinho. É por isso que você adora. Eu já pensei em escrever um livro, A Lei da Graça. Ai, que idiotice. E eu ia colocar no livro, Elecão, tudo que a graça espera que eu faça. Quem disse isso? Desesperador. O tempo não vai dar, mas Colossenses 2... Vamos abrir, vai, irmãos. Alguns estão dormindo aí. Pior que eu estou gritando aqui, hein?
Colossenses 2, 20. Colossenses 2, 20 em diante diz assim: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem às regras? Não manuseis, não toque, não proves, não ouça a música do mundo, não tome cerveja. Por que você se submete a isso ainda? Todas essas coisas estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. 23. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria. É ou não é verdade, irmãos? Quando você chega numa igreja legalista, é tão bonito ver as pessoas iguaizinhas. Tem uma aparência de santidade impressionante. Leia o 23 comigo. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Você continua sendo quem você é, mesmo não fumando. Só que as pessoas olham para você, afinal de contas você não fuma, então deve ser muito, muito santo mesmo. Só que Deus sabe o que está na sua cabeça. Agora, enquanto estou ministrando isso, você quer que eu morra. Uma lista de regras, irmãos, podes e não podes, não é o evangelho. Eu encontrei com uma amiga, quase falei o nome dela. Vocês entenderam o nome dela? Graças a Deus. Pode ser o quê? Fátima, Fabiana. Tudo isso aí, pode ser tudo isso aí. A Fá. Encontrei com a Fá. E ela estava com um copo de cerveja e um cigarro na mão. E estava esperando a sua namorada sair da aula de dança. E eu encontrei com ela e ela falou: e aí, Lucas, como é que você está? Eu falei: e aí, Fá, como é que você está? E pá, que saudade. E você está fazendo o quê? Eu falei: se eu contar para você, você não vai acreditar. Menina do céu, eu conheci Jesus e agora eu sou pastor. Eu não acredito, Lucas. E pai, falei: quando é que a gente vai sentar para conversar sobre Bíblia, menina? Ela falou: ah, Lucas, como assim? Aí eu vou ter que largar o cigarro, vou ter que largar a cerveja, vou ter que largar minha namorada. Eu falei: quem te disse isso? Ela falou: não. Eu falei: não. Quem falou isso para você? Você está nervoso, calma. E eu falei para ela assim: Fá, quem te disse isso? Olha que maldade. Quem foi pregar para ela pregou legalismo. Pregou que para ela ir para Jesus ela precisava largar essas coisas antes. Quando na verdade o evangelho é: vem como você está e eu vou te transformar. Eu falei: Fá, presta atenção, vem ouvir o evangelho. E se ele te falar que você tem que parar de fumar, beber ou largar sua namorada, é um problema seu com ele. Não é um problema meu, porque eu não sou baseado no moralismo. Eu tenho a minha moral, irmãos, mas eu quero que ela vá para o lixo. Eu não estou dizendo que eu não tenho coisas que eu considero mais agressivas que outras. Eu considero, mas é porque eu sou religioso aqui na sua frente, está assim. Só que você sabe disso, que o evangelho não é regra, parece que não sabe. E aí se você comete um erro ou outro, você começa a se sentir afastado de Deus. Deus está no mesmo lugar e você começa a se sentir afastado dele. Está na sua cabeça, não está na cabeça de Deus. Daqui a pouco a gente vai falar sobre pecado, irmãos. Mas agora é hora de você entender que não tem nada que a gente faça que Deus me ame mais ou me ame menos. Também é verdade que eu vou para o inferno sendo amado por Deus. Misericórdia, não amém. Tá? Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Por que isso é tão assustador e tão importante falar também? Presta atenção, irmão, que talvez seja a última vez que você vem nessa igreja. Então eu preciso falar tudo para você hoje. Ninguém vai deixar de fumar, de transar, de mentir, porque você ou eu está falando que aquilo é errado. Aliás, a pessoa já sabe que ela está fazendo errado. Aliás, o nosso presidente Lula, que vai voltar em 2018, em nome de Jesus. Quando estourou o mensalão aí, sei lá qual foi o
Lava Jato, não sei, ele escreveu uma carta aberta ao público e disse assim: eu, assim como todos os brasileiros, sabemos o que é certo e errado. E ele tem razão. Você sabe o que é certo e errado, mesmo sem conhecer a Bíblia. Tanto é que você faz escondido o que você faz. Porque você sabe que é errado, mesmo antes de conhecer a Bíblia. Antes de ouvir falar da Bíblia. Então, as pessoas não vão deixar de fazer o que fazem de errado, porque está falando que é errado, porque ela já sabe. Ou o Espírito Santo de Deus leva a um confronto na consciência e depois capacita a mudança, ou estaremos medicando câncer com metiolate. O cara está com um tumor na perna e você fala: passa mercúrio cromo, filho. É isso quando você fala para o cara: para de fumar. O cara para de fumar e continua indo para o inferno. O cara para de transar com a namorada e continua indo para o inferno. Eu não estou dizendo que essas coisas são certas, o que eu estou dizendo é que o evangelho não é isso. O evangelho é: creia na substituição que o Senhor Jesus fez por você. Era para ser você condenado, ele foi no seu lugar. Pregue o evangelho. E depois a pessoa crendo, ela vai perguntar: mas e o meu cigarro? Ah, bom, já que você falou do cigarro, então eu acho que é ruim mesmo, cara. Mas eu acho que antes do cigarro, você devia parar de ir em rodízio. Faz mais mal do que o cigarro. Diga misericórdia. Estão rindo, né? É triste, que isso é um pecado depilado, é um pecado que a gente pode falar aqui, que eu vou no rodízio depois do culto, todo mundo dá risada e está tudo bem. Mas se eu falar que vou sair daqui e vou fumar um cigarro, escândalo. Eu não quero fumar um cigarro, irmãos. Só fazer um parênteses aqui, eu falei para meu pai isso. Quando eu começo a falar isso, algumas pessoas podem dizer assim: esse cara é pilantra. Esse cara está querendo viver uma vida libertina. Irmão, caminha comigo. E eu honestamente acho que a minha vida tem mais densidade moral do que a maioria das pessoas. Eu não tenho amante, eu não vejo pornografia, eu procuro não mentir, eu leio a Bíblia. Olha só que densidade moral. Só que assim como Paulo disse, e eu também creio, que isso é lixo para a minha salvação. Eu não confio nisso para ser salvo. Eu confio no Senhor Jesus que fez por mim. Diga amém. Então eu não estou querendo discurso para pecar, porque eu tenho abandonado os pecados que eu tenho reconhecido na minha vida. Só que eu estou dizendo que o evangelho é mais do que as minhas limitações, do que as minhas falhas. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Isso é Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Jesus chamou, então para de aceitar as regrinhas sobre você. Para com isso. Creia no evangelho, submeta a sua vida a Deus e pergunte se o futebol de quarta-feira é coerente ou não. Por que você só pergunta do cigarro, irmão? É para largar o cigarro, mas pergunta se Deus quer que você vá jogar bola com aquelas pessoas. O evangelho não é pode ou não pode, é coerente ou não é coerente eu fazer essa prática. Tem coisas que são lícitas, mas não convém. O evangelho, eu acabei de citar Gálatas, e Gálatas é uma igreja judaizante. Os irmãos tinham acabado de crer no evangelho e tinha alguns irmãos falando: além do evangelho é legal, mas além do evangelho você tem que circuncidar. Além do evangelho você tem que ir fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que parar de fazer isso. Gálatas é isso. Os irmãos creram e estavam voltando à institucionalização. Irmãos, o evangelho é contrário à institucionalização. Deixa eu melhorar. O evangelho é contrário à igreja institucionalizada. Quando eu digo para você que você não tem um jeito certo de adorar a Deus, que você não tem que adorar a Deus neste lugar, quando eu digo para você que o evangelho te libertou de ter uma pessoa à frente para fazer a ponte entre você e Deus, quando eu digo que não é num dia específico que você tem que adorar a Deus, eu estou indo contrário a um movimento de institucionalização. Só que isso é o evangelho, irmãos. Você não precisa de mim, você não precisa desse lugar, você não precisa de um dia para fazer isso, você não precisa de um jeito para adorar. A Bíblia fala que eu adoro a Deus todos os dias, sim ou não? Em todos os lugares. Sim ou não? Direto eu e ele, quando eu fecho a porta do meu quarto, Mateus 6,6. Não é isso, irmãos? Tem um irmão lá na chácara que eu liguei, assim como meu pai faz aqui, não sentou lá na chácara, eu liguei. E aí, cachorrão? É mal acabado? Alô? Não é assim que ele faz? Alô? E aí, cachorrão?
Eu falei, por que você não veio na igreja, cara? Você está louca? Está de brincadeira? Aí ele falou assim, então, Lucas, é que a minha filha não conhece Jesus ainda. E aí ela queria conversar. E aí eu achei melhor ir tomar café com ela do que ir na igreja. Porque foi isso que você ensinou pra gente aqui. Aí eu falei, eu sabia disso, é só para confirmar mesmo. Porque é isso mesmo. As pessoas que vêm, a gente já vem aqui porque a gente se ama. A gente vem aqui porque a gente quer encontrar os nossos amados e amigos. A gente quer compartilhar as nossas dificuldades. É por isso que a gente vem. Não é porque a gente vai para o inferno se não vier. E aí a gente cai nesse sistema religioso. Misericórdia pelo horário, irmãos. Aí nesse sistema religioso tem a manipulação. Tem as pessoas que prometem o céu para o futuro, não o céu para agora. Não é isso que a gente conversou no passado? Eu creio e eu entro na vida eterna, e não quando eu morro. Porque as religiões não têm nada para te oferecer. A vida de religioso é insuportável. Diga amém. É chato. É chato. Se não tem o Espírito Santo de Deus, é insuportável a igreja. Estou errado? E aí, sendo isso verdade, como eu não tenho nada para te entregar aqui como religião, eu tenho que prometer o céu para depois da sua morte. Quando na verdade a Bíblia fala que a vida eterna começa quando a gente crê e está disponível a vida abundante para a gente agora, assim que a gente deixar da nossa incredulidade. Isso é uma delícia. E aí a gente cai na mão de médiums gospel. Você está certo em português? E Deus falou comigo que você deve fazer isso. E Deus falou assim, e Deus falou assim. Falou. Desculpa, irmãos, desculpem. E aí o texto de Gálatas fala, quem é que enfeitiçou vocês, cara? Gálatas ele fala isso. Vocês começaram no evangelho da graça e estão caindo nas regrinhas de novo. Caramba, foi disso que Jesus libertou você? Você vai voltar a se submeter a um jugo sobre esses caras? Você está de brincadeira comigo? É o desespero de Paulo e é o meu desespero também. Só que quem não tem o Espírito Santo dentro, precisa de lei, precisa de regras, precisa do pode ou não pode. Eu preciso delegar para alguém, como a gente falou agora isso. Só que eu, Lucas, sei, você também sabe as consequências da rebeldia. É por isso que Paulo fala, em 1 Coríntios 6,12, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo pode, mas nem tudo convém. Como é que é? É isso aí mesmo. Pode? Pode. E isso aí, pode? Pode. Hã? Pode. Só que não convém. Só que não é coerente para você que crê, porque o resultado disso é um caminho de morte, segundo o texto bíblico. É isso aí que você está pensando mesmo. Sabe o que você está pensando? É lícito, mas não convém. Não é bom para você e você sabe que não é bom para você. Tanto você sabe que não é bom para você que você está tentando deixar disso faz tempo. Só que você está tentando vencer na sua força e não na força do Senhor. Você está lutando contra o pecado ao invés de gastar sua energia se enchendo de Jesus. Quando você estiver cheio de Jesus, você nem lembra mais desse pecado seu aí. Amém? Ioiô? Amém? Tem um texto numa frase que diz, só se educa para a liberdade, dando liberdade para aprender a usar. Eu estou dizendo isso porque a gente vai errar, irmãos. Nessa jornada de conhecer a liberdade, a gente vai perder a mão. Desculpa te falar isso. E aí o Espírito vai nos conduzir quando a gente se perder para voltar para o caminho correto. Josué está aí ou foi embora? Josué. Quando Josué ouviu o evangelho da graça, vou contar sem falar para ele mesmo, sem pedir autorização. Quando ele ouviu o evangelho da graça, ele foi testar a sua liberdade. E ele nunca gostou de beber, mas ele foi na cachaçaria Água Doce e comprou uma caipirinha. Deixou inteira a caipirinha, porque não gosta de caipirinha. Mas ele queria saber se devia. Tá errado? Tá errado. Bobagem disso. Ele percebeu que isso era incoerente. Você bebe hoje, José? Não, abandonou a vida de álcool. Porque isso não convém, não é interessante. Gálatas 5,13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros em amor.
Tiago 2,12. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela liberdade que tem. Pelo espírito da liberdade. Pela lei da liberdade, versão. Eu estou dizendo para você que é terrível essa conversa de liberdade, porque quanto mais responsabilidade, quanto mais liberdade, mais responsabilidade. Só que é o que o Evangelho traz. Ele fala assim, e aí, cara, é isso que você vai fazer mesmo? Tem certeza por quê? Por que você vai fazer isso? O Evangelho nos conduz à maturidade. Estou acabando, prometo. O que nos faz um aqui como igreja é o Espírito Santo em nós. Diga amém. O que nos faz um é termos Deus dentro da gente. Isso é que é a nossa unidade. Não é união, é unidade. Ok? Ok. O Espírito Santo em nós nos avisa do pecado que vai acontecer daqui a pouquinho. Ou eu estou mentindo? Ou não acende uma luz vermelha na sua... Não, uma luz amarela, vermelha ainda não, amarela. Dentro do seu cérebro, 1 segundo antes de pecar. Sim ou sim? Pensei que fosse só comigo, graças a Deus. Estava ficando louco. A luz amarela na testa. O Espírito Santo em nós, ele nos avisa do pecado adiante. Se você não tem o Espírito, não existe liberdade para nada. E você continua escravo de você e do diabo. E você vai usar esta pregação de liberdade para continuar fazendo o que você já faz. Continuar pecando. Se você crê, essa palavra de hoje é uma delícia. Se você não crê, você está pensando assim, pô, eu vou aproveitar. Não precisa desse discurso para aproveitar não, irmão. Você vai só usar esse discurso para continuar fazendo o que já está fazendo. Se arrependa, irmão. A vida que Jesus tem para a gente não é essa vida que você está vivendo. Sim ou sim? Sim. Gostei do sim ou sim. Eu queria ler o último texto para a gente encerrar, de 1 Pedro. Eu queria que você abrisse. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 em diante, diz assim: Amados, insistem que como estrangeiros e peregrinos no mundo. A nossa pátria é aqui, irmãos. É isso mesmo que você quis dizer? Seu passaporte não é brasileiro? Como peregrinos e forasteiros neste mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos. Vivam aonde, irmãos? Eu quis dizer isso mesmo? Viver entre os pagãos, é isso mesmo? Bom, é o que o texto está dizendo. Vivam entre os pagãos de maneira como? Como eles? De maneira exemplar. Olha a liberdade que você tem. É a liberdade de você fazer o que você quer? Não. Nós temos liberdade de fazer o que Jesus quer. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles o acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se às autoridades constituídas entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja ao governador como por ele enviado para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam bem. 15. Pois é da vontade de Deus que praticando o bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Versículo 16. Vivam como é que é? Vivam como, mas não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como escravos de Deus. Irmãos, aleluia por isso, irmãos. Olha que delícia de gente livre vivendo no meio de uma sociedade corrupta. Gente que não se contamina, mas não deixa de se envolver. Vivam no meio dos pagãos assim, gente íntegra. É assim que eu quero ser. Você quer ser assim também, irmãos? Amém. 17. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. 18. Escravos, os funcionários, né? O contexto aqui são os funcionários. Sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito. Está entendendo que isso aqui é coisa de gente livre? Eu estou dizendo que ser um bom funcionário é coisa de gente livre. Quem é escravo de si, joga paciência na hora do trabalho. Paciência não tem mais, né? WhatsApp.
Quem não é livre trabalha só quando o chefe está vendo. É o que o texto está dizendo. Os funcionários sujeitem a seus senhores com todo respeito, não apenas os bons e amáveis, mas também os maus, porque é louvável que por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo justamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados. Para quê? Para ser escravo de Deus, para ser livre no meio de uma geração corrupta. Para isso vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Isso é ser livre. Se tem um exemplo de liberdade, de gente livre, é o Senhor Jesus, que não encontrou na boca dele nenhuma maldade, não encontrou engano na boca dele. 23. Quando insultado, ele revidava. Não? Ih, aqui também está errado, hein? Isso aqui é danadinha essa versão aqui, hein? Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaça. Sabe com quem está falando? Alguém aqui já falou isso? Sabe com quem está falando? Aqui não é isso que o texto está falando? Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para justiça. Por suas feridas nós fomos sarados. Jesus se fez escravo para nos fazer livres. Livres de nós mesmos, livres para viver uma vida absolutamente desplugada desse mundo. Amém, irmãos? Vamos ser uma igreja livre? De verdade mesmo. Vamos abandonar os podes e não podes. Vamos viver o evangelho prático. Vamos amar as pessoas que ainda não são perfeitas, como a gente também não é. Não vamos deixar de confrontar as pessoas nos seus pecados, mas com amor. Quando não é com amor, fica quietinho. É melhor você ficar quieto do que falar besteira. Diga amém. Então vamos orar. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, te louvamos, Pai, pela sua palavra que nos ensina como devemos viver. Mais do que nos ensinar como devemos viver, ela nos transforma e o Espírito Santo em nós nos mostra o que é coerente e o que não é coerente para se viver, para se fazer, para se ser. Senhor Jesus, eu te peço que nós como igreja sejamos uma igreja absolutamente libertada do moralismo, do legalismo e que a gente possa ser exatamente aquilo que o Senhor projetou que a gente seja. Que a gente possa, mesmo não sendo legalistas, que a gente seja totalmente santos. Que a gente abandone os nossos pecados. Muito mais do que o medo do pecado e da condenação. Que a gente abandone, porque hoje a gente pode dizer não pelo Espírito que habita em nós, pelo poder que o Senhor nos dá, nós podemos dizer não. Então nós queremos ser santos como gratidão ao Senhor e não com medo da condenação. Que essa palavra, que é o Evangelho puro e simples, entre no nosso coração, quebre os muros da nossa religião e que a gente possa ter um encontro cada vez mais profundo com o Senhor. Faça isso para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.